Olá! Na aula de hoje falaremos sobre a ética na gestão de pessoas. Muita atenção e boa aula! Olá! Hoje analisaremos o significado da ética na gestão de pessoas. Nossos objetivos para esta última aula da disciplina envolverão a análise da ética empresarial aplicada à gestão de pessoas e o conhecimento dos principais problemas éticos nas organizações, principalmente na atualidade, onde emergem problemas éticos na sociedade. Segundo Robert Henry Schroer, em sua publicação sobre ética empresarial, a ética são fenômenos morais e, mais especificamente, as morais históricas, os códigos de normas que regulam as relações e as condutas dos agentes sociais, os discursos normativos que identificam em cada coletividade o que é certo ou errado fazer. A ética empresarial compreende princípios e padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios. Portanto, neste conceito, as organizações possuem responsabilidade social perante a sociedade, que inclui responsabilidades econômicas, legais, éticas e filantrópicas. Os problemas éticos nas organizações podem ser divididos em dois tipos: racionalizações e dilemas. As racionalizações ou questões envolvem situações nas quais as pessoas sabem o que é certo fazer, mas fazem mediante justificativas ou racionalizações propriamente ditas, como, por exemplo, todo mundo faz assim. Se eu não fizer, outro vai fazer. Ninguém se importa. E outras. Portanto, as racionalizações são fáceis de identificar. Todos concordam que é uma questão ética, apontam o certo e o errado. Há certeza ética, mas nem sempre a pessoa faz. Exemplos: fraudes, comissão para ganhar licitações, declarar valores fictícios, subornos, omitir informações, sub- ou superfaturar, ganância, acordos de preços, inadimplência, favoritismos, sacrifícios dos mais fracos para cumprir metas inatingíveis. Os dilemas são situações nas quais as pessoas não sabem o que é certo fazer. Constituem problemas de incerteza, pois nem a organização, tampouco as normas vigentes asseguram com absoluta tranquilidade o que fazer. Os dilemas são difíceis de identificar. As pessoas têm dúvidas se é uma questão ética. Existem muitos valores e normas conflitantes. Há um certo ou vários certos, ou dúvidas coletivas sobre o certo e o errado. As pessoas sabem que têm que fazer algo, mas não sabem exatamente o que fazer ou não têm capacidade para fazer. Exige processo cuidadoso de avaliação e tomada de decisão. Existem alguns exemplos de dilemas, como fechar ou não uma fábrica, despedindo todo mundo se ela não está dando muito lucro? Aceitar fazer espionagem industrial se a empresa corre risco de sobrevivência? As soluções desses problemas passam por testes éticos, com a aplicação de questões reflexivas sobre ética, e exigem identificar e descrever os problemas, técnico e ético, identificar e avaliar as diversas alternativas, como pessoas,
códigos de ética, valores, leis, assinalar as consequências, tempo, eficácia, esboçar uma possível decisão, confrontar, tomar a decisão e comunicar aos envolvidos, executar e acompanhar os resultados. O vídeo representa como as formas de gerenciar os problemas éticos na sociedade e nas organizações envolvem complexidade por tratar de aspectos emocionais, atitudinais e culturais. Para a implementação de programas éticos com o Código de Ética Empresarial, são necessários requisitos básicos, como padrões e procedimentos, pessoas de alto nível como responsáveis, autoridade para pessoas éticas, comunicação eficaz, treinamento em ética, aprimoramento contínuo do programa de cumprimento de normas éticas, entre outros. Portanto, não basta criar o código de ética, também é preciso envolver e comprometer toda a organização. Os autores Farrell, Friedrich e Farrell apontam em sua publicação sobre ética empresarial 6 passos fundamentais para a implementação do Código de Ética nas organizações. Distribuir o Código de Ética para todos os colaboradores e organizações coligadas. Ajudar e treinar todos os colaboradores na interpretação e compreensão do código. Especificar o papel dos gestores na implementação através de modelos éticos. Informar aos colaboradores a sua responsabilidade e explicar os objetivos do Código de Ética. Criar mecanismos para a apresentação de problemas, conter conclusão ou declaração final no código que demonstre o aceite dos colaboradores. Contudo, os problemas éticos ainda vão além dos citados. Atualmente, os gestores precisam voltar-se também às questões de assédio moral, sexual e o combate à discriminação pela gestão da diversidade. O conceito de assédio moral pode ser entendido conforme explica a autora Mary France Irigoyen, como toda e qualquer conduta abusiva, como gesto, palavra, comportamento ou atitude que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Portanto, o assédio moral implica em situações humilhantes, constrangedoras, que se repetem por um determinado tempo durante a atividade profissional, de forma que a vítima fica emocionalmente abalada. É mais comum em relações hierárquicas, com abuso de poder e pode envolver um ou mais subordinados, fazendo inclusive a pessoa a desistir do emprego. O assédio sexual pode ser compreendido como um tipo de coerção de caráter sexual praticado por uma pessoa.
geralmente em posição hierárquica superior em relação a um subordinado, normalmente em local de trabalho ou ambiente doméstico com algum empregado, visitante ou hóspede. O assédio sexual caracteriza-se por uma forma de coerção aberta ou insinuada contra a pessoa, com o objetivo de obter favores sexuais, usando de ameaças e ou punições que causam desconforto e intimidações e interferem no andamento das atividades profissionais. Como exemplo, pode-se citar a ameaça de demissão ou transferência ou imposição de condições para promoções, caso a pessoa se recuse a aceitar a coerção. De acordo com Silvia Generali Costa, as características do assédio sexual são as seguintes: quando o comportamento é indesejado por uma das partes, quando existe pressão da outra parte e quando o comportamento representa um exercício de poder. Este tipo de atitude interfere nas atividades de trabalho das pessoas, criando ambientes humilhantes e intimidantes. Geralmente, a vítima do assédio sexual é a mulher, embora também existam casos de assédio sexual contra homens, tanto em relações heterossexuais como homossexuais. Do mesmo modo, o agressor pode ser homem ou mulher. A Lei 100.224, de 15 de 5 de 2001, altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, com pena de detenção de 1 a 2 anos. Cabe, portanto, ao corpo gestor também estar preparado para lidar com essas situações, denunciando e acompanhando as vítimas através da área de gestão de pessoas em programas de apoio aos colaboradores. Em todos os casos, ambas as formas de abuso de poder são indesejadas, porque afetam negativamente o trabalho e a equipe, gerando clima inadequado, cheio de hostilidades, com prejuízos à produtividade e obtenção de resultados. Os gestores precisam ficar atentos a qualquer tipo de indicadores dessas situações na organização, encaminhando as devidas providências, evitando assim formas de abuso de poder. Estas situações, quando não são adequadamente gerenciadas, sempre acabam gerando custos diretos, como despesas com reclamatórias e custos indiretos, no moral do grupo e principalmente na imagem da organização frente aos stakeholders. Outro aspecto que envolve questões éticas nas organizações é a gestão da diversidade. Enquanto que a diferença separa, a diversidade aceita a diferença junto. Diversidade é pluralidade. Um dos conceitos amplos sobre diversidade é apresentado pelo autor Thomas Jr. e engloba a idade, história pessoal e corporativa, formação educacional, função e personalidade. Inclui também estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de serviço na organização e privilégio por status. Portanto, a diversidade pode abranger 4 aspectos. A primeira é a diversidade cultural e étnica. Esta é voltada às múltiplas formas de etnias e raízes culturais das pessoas. A diversidade inclusiva se refere às pessoas portadoras de necessidades especiais e sua inclusão sem discriminação no mundo do trabalho. Já a diversidade pessoal considera as diversas aptidões, competências e saberes de cada pessoa e sua contribuição na atividade profissional.
E por último, a diversidade de gênero, que envolve as oportunidades iguais para homens e mulheres no mundo do trabalho. Organizações que empregam a diversidade cultural nos seus quadros de pessoal podem obter maior produtividade. Este aspecto é defendido por um estudo de Orlando Richard sobre diversidade cultural, reforçando que as organizações precisam gerenciar a diversidade não por uma necessidade legal, mas porque uma força de trabalho com equilíbrio sexual, étnico e racial contribui para maior produtividade, retorno sobre lucros e melhor desempenho no mercado. Além do mais, as diferenças somam as aptidões e potenciais para atingir aos objetivos organizacionais. Contudo, os autores afirmam que no Brasil é rara a literatura que trata diretamente da questão da diversidade cultural nas organizações, apontando a falta de preparo dos gestores. Para analisar a diversidade de gênero nas organizações, é importante conceituar o termo gênero. Entre todos estes conceitos de gênero, o conceito de John Scott, na publicação intitulada Gênero, uma categoria útil de análise histórica, pode ser considerado o mais completo e abrangente. O termo gênero é um conceito composto por duas partes. Primeiramente, o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. E segundo, o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Dessa forma, o gênero é uma categoria de construção social, pois carrega os aspectos formatados pela cultura que entendem o feminino e o masculino, diferente de sexo, que se refere apenas aos aspectos biológicos. Assim, as diferenças observadas entre homens e mulheres são mais em função dos preconceitos no processo de observação do que diferenças reais. Portanto, é importante manter iguais oportunidades de ascensão aos cargos de comando para homens e mulheres. O desenvolvimento de uma liderança eficaz não é concernente ao gênero, mas sim à capacidade que cada pessoa tem de desenvolver e adotar novos modelos de comportamento. Sobre a ética nas organizações vem recebendo inúmeras contribuições de estudiosos da área por meio de publicações atualizadas. Para que você aprofunde esse conhecimento, a professora Selma recomenda a leitura da publicação intitulada Ética nas Organizações, de Elisete Passos. Esta obra discute como a sociedade brasileira vive nas últimas décadas um surto de preocupação com a ética. Hoje, a professora Selma destacou que os estudos sobre ética na gestão de pessoas englobam várias áreas e temas. Sendo assim, problemas éticos são enfrentados diariamente pelos gestores de pessoas que precisam de um preparo para lidar com estes problemas. Os principais problemas éticos envolvem dilemas, racionalizações, assédio moral e sexual. Por fim, vimos que se a empresa quiser competir com sucesso nos mercados nacional e mundial, será importante manter uma sólida reputação de comportamento ético.